Sobrenatural, capítulo 89. A sua última grande tentação. Ano 1963. Durante o tempo em que William Branham estava pregando os 7 selos, seu cunhado, James Fletcher, envolveu-se em um acidente. Antes de Bill sair de Jeffersonville, ele foi orar por seu cunhado. Fletcher estava numa condição triste. Ele começou a beber quando era adolescente e desde então o álcool controlava sua vida. Ele se casou e teve 2 filhos, mas seu problema de alcoolismo por fim destruiu seu casamento. Agora ele era praticamente um vagabundo. Ultimamente, ele estava hospedado na fazenda de Widener, dormindo no celeiro em troca de algum serviço na fazenda. Depois que Billy orou por seu cunhado, ele disse: Fletcher, eu quero te dar um pouco de dinheiro. Não faça isso, irmão Bill. Você pode adivinhar o que eu vou fazer com ele. Então, deixe-me te dar algumas roupas. Eu tenho alguns paletós lá no escritório pastoral. Eu não preciso deles. Eu gostaria de dá-los a você. Não faça isso, irmão Bill, balançando a cabeça pateticamente. Eu simplesmente iria penhorá-los e usar o dinheiro para beber. Ver Fletcher naquela condição triste fez Bill se lembrar de alguma coisa que ele sonhou no mês de outubro passado, por volta do tempo quando ele pregou em Jeffersonville sobre a estatura de um homem perfeito. Naquele sonho, Bill tinha se tornado um vagabundo sem teto, vagando numa terra árida e escura. Ele não tinha para onde ir e ninguém se importava com ele. Estava frio lá fora. Tremendo de frio, ele se preocupou em morrer congelado durante a noite. À distância, ele viu um fogo. Ele caminhou naquela direção até que chegou a um depósito de lixo da cidade. O lixo estava queimando em 2 valas que corriam paralelas. Centenas de pessoas desabrigadas dormiam naquela faixa de terra entre aquelas 2 valas com fogo. Bill ficou no fim daquela fileira de pessoas desabrigadas e procurou por um lugar onde ele pudesse deitar e descansar. Ele não pôde ver nenhum lugar vazio. Seu futuro parecia sem esperança. Então alguém se levantou e veio até ele. Era Fletcher. Fletcher disse: Bill, eu vou procurar um lugar para você. Você alimentou meus filhos quando eles estavam com fome. Agora eu vou te ajudar a encontrar um lugar quente para dormir. Bill seguiu Fletcher, passando por cima de dezenas de pessoas, até que ele chegou a um lugar com espaço suficiente para caber seu corpo. Enquanto Fletcher se afastava, Billy olhou para além do fogo na noite fria, escura e pensou: que estranho é isto. Certa vez o Deus Todo-Poderoso me permitiu guiar sua igreja. Certa vez ele me permitiu pregar o seu evangelho e ver milhares de almas salvas. Homens e mulheres vieram de todo o mundo para conversar comigo por alguns minutos. E agora sou um vagabundo que ninguém quer. Estou sentindo tanto frio. O que eu devo fazer? Quando acordou, ele se perguntou se seu sonho tinha algum significado oculto.
Agora, enquanto se sentou e conversou com Flatboy, se lembrou deste sonho estranho. Ele ainda não conseguia identificar nenhum significado nele, mas o significado logo se tornaria aparente em forma de uma lição que teria que aprender. Bill viajou de volta ao Arizona com Jenny Norman. Bill dirigiu a viagem toda. Ele não conversou muito durante a viagem, mas quando cruzaram a divisa do estado do Arizona, ele começou a cantar e cantou um hino após outro até que chegaram a Tucson. Nas 2 semanas seguintes, ele não fez muita coisa. Ele estava exausto e um pouco depressivo. Depois de ficar 1 semana na presença de 7 majestosos anjos, voltar ao mundo de todo dia era como voltar a um trabalho enfadonho depois de umas férias exóticas. Foi difícil de suportar. Durante uma semana emocionante, ele estava, por assim dizer, no topo de uma montanha e observava Jesus Cristo revelar-se como a Deidade Suprema que criou todas as coisas por si mesmo. Cristo mostrou como todas as coisas acabarão cumprindo seu grande propósito, que é casar-se com um povo que ele chama, por eleição, de sua noiva. Estes 7 Espíritos de Deus revelaram segredos questionados por santos em todos os séculos desde que a Bíblia foi escrita. Descer do pico daquela montanha para lidar com as responsabilidades diárias foi como se regozijar numa reunião de reavivamento e depois voltar para casa para pintar as paredes. A mudança em seu pensamento era extrema. Bill orou o dia todo, pedindo a Deus para lhe mostrar o que deveria fazer doravante. Nenhuma resposta definitiva lhe veio. Foi desanimador. Em abril, ele pregou 2 vezes em Albuquerque, Novo México, uma vez em Sierra Vista, Arizona, e uma vez em Phoenix, Arizona. Então ele tirou férias, viajou com Billy Paul ao norte para a Colômbia Britânica. Roy Orbison, Fred Sotman e Buck Woods se juntaram a eles na cabana de Buddy Saltorick, onde Buddy os levou a cavalo até as montanhas para uma semana de pescaria. De volta para casa, os 5 homens viajaram pelo Canadá numa caravana de 2 caminhonetes. Antes de entrarem nos Estados Unidos, as caravanas se desfizeram. Robertson, Sotman e Wood continuaram rumo a leste, na rota mais curta para Jeffersonville, enquanto Bill e seu filho viraram para o sul em direção ao Arizona. Depois de cruzarem a fronteira entre Canadá e Estados Unidos, eles viajaram por mais 4 horas aproximadamente, então pararam em Helena, Montana, e ficaram num hotel para pernoite. Às 4 horas da manhã seguinte, eles se levantaram, aqueceram a caminhonete e partiram de Helena antes do amanhecer. Bill dirigiu primeiro. Aí, Bill Paul fez um travesseiro de seu casaco, encostou a cabeça à janela e logo dormiu. Bill caiu novamente na mesma melancolia que estava lhe incomodando antes das férias. Ele orou: Deus, por que o Senhor não chamou alguém que pudesse executar bem este trabalho? Eu sinto muito, Senhor, mas eu falhei contigo. Não consigo fazer com que as pessoas me escutem. Enquanto as montanhas, prados e campos passavam por sua janela, ele pensou: eu tenho pregado o Evangelho por 30 anos. Nos últimos 16 anos eu não tenho feito nada a não ser o que o Senhor me disse para fazer.
Eu tenho tentado viver tão próximo dele que não iria a lugar algum ou diria qualquer coisa que não fosse sua vontade. Em cada ato, Jesus Cristo tem provado ser o mesmo hoje como foi ontem, e ainda assim a maioria das igrejas não querem ter nada a ver comigo. Bem, se eles não querem ouvir minha mensagem, eles não precisam. Eu vou parar com a obra. Eu vou lá para a Colômbia Britânica e vou me tornar um guia profissional com Boots. Vou conversar com Meda e com as crianças para irmos para lá de férias. E quando estiverem na cabana, eu direi: eu amo tanto este lugar que não há necessidade de irmos a nenhum outro lugar. Vamos ficar aqui. Vou deixar minha barba crescer e serei um montanhês de verdade, pescando na primavera e no verão, caçando no outono e montando armadilhas no inverno. As pessoas dizem que eu sou um profeta. Eu nunca me considerei um profeta, mas as pessoas sempre me dizem que eu sou. Bem, se sou um profeta, então eu deveria viver no deserto, como Elias e João Batista viveram. Se Deus quiser que eu entregue uma mensagem para o povo, eu voltarei para a civilização e pregarei, mas o resto do tempo eu posso também estar pescando. O medidor de combustível baixou lentamente para vazio. Lá pelas 7 horas, Bill parou num posto de gasolina numa cidadezinha na montanha. Depois de encher o tanque, ele estacionou em frente a um restaurante e acordou seu filho para tomarem café. 15 pessoas já estavam comendo no restaurante, alguns deles sentados em banquetas em frente do balcão, e o restante estavam sentados em cabines com costas altas, de maneira que apenas suas cabeças eram vistas. Bill e Billy Paul se sentaram numa cabine. Enquanto Billy Paul estava derramando a calda em suas panquecas, Billy observou um homem corpulento atravessar a rodovia, caminhando em direção ao restaurante. Assim que passou pela porta, suas botas pretas de montaria batendo no chão, enquanto ele caminhou para o balcão e se sentou. Billy imaginou que o homem tivesse uns 50 anos. Ele estava vestido de macacão de brim azul e usava uma jaqueta jeans azul. Seu chapéu preto assentou sobre uma ampla cabeleira branca. Sua face estava coberta com costeletas cheias. Este estranho impressionou a Bill. Ele pensou: aí está um homem de verdade. Não como algum desses moles preguiçosos, barrigas de potes orientais, sentados ao redor de uma piscina com seus shorts, fumando charuto. Esse sujeito tem aparência forte, rude, como se estivesse vivendo o tipo de vida que Deus queria que o homem vivesse. O estranho tinha acabado de pedir suas panquecas quando deve ter sentido uma coceirinha no nariz. Ele deu um grande espirro berrando: "Ah, tchim!", sem se desculpar por isto. Bill cutucou seu filho e disse: "Bill, há um homem segundo o meu coração. Na verdade, é assim que eu vou ser no futuro." "Ah, papai, o senhor não quer ser daquele jeito." Bill Paul disse, enquanto colocava o último pedaço de panqueca na boca. Na cabine próxima a eles, 2 homens já velhos se levantaram e cambalearam em direção ao caixa para pagarem. Bill cutucou seu pai e disse: "Papai, aqueles homens se parecem com o senhor e o tio Fletcher." Era verdade. Bill ficou espantado com a semelhança. Eles realmente se pareciam com ele e Fletcher, ou melhor, como eles se parecerão em 20 anos. Só aqueles 2 homens pareciam vagabundos que tinham passado a noite amontoados ao redor de uma fogueira. Suas roupas estavam gastas e sujas. Um homem deixou cair 20 centavos por 2 xícaras de café
e 2 rosquinhas. Então eles cambalearam para fora, trocando as pernas. Bilbo olhou para seu pai de maneira pensativa e perguntou: qual o problema com o senhor? Bill disse: nada. Querendo dizer, nada que eu possa fazer alguma coisa ou explicar. Quando eles voltaram para a caminhoneta, Bilbo perguntou: o senhor se importa de dirigir outra vez? Eu ainda estou com sono. 1 milha depois, Billy dormiu. Bill seguiu pela rodovia montanhosa a cerca de 90 km por hora. Quando ele estava a aproximadamente 30 quilômetros da última cidade, alguém falou com ele. Não algo imaginário em sua mente, mas uma voz audível que enchia o ar de vibrações dentro da cabine de sua caminhoneta. Não era a voz de Billy Poe. Além do mais, Billy Poe estava encostado na porta com sua cabeça no seu casaco, roncando em cada minuto que dormia. A voz disse: se você levar adiante seus planos, você vai acabar como aqueles 2 homens que você viu no restaurante. Você vai se tornar um vagabundo exatamente como você estava naquele sonho que eu te dei. Sua esposa vai te deixar. Ela não vai viver lá em cima na montanha daquela maneira. Senhor, eu não quero acabar daquele jeito, mas eu não estou feliz com o jeito que a minha vida está agora. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Se tu me chamaste para ser um profeta, por que não posso viver no deserto como muitos de teus profetas viveram? Aqueles foram profetas do Velho Testamento. Você foi chamado para um ofício mais alto que o deles. Por uma razão, você tem mais dons do que eles tiveram. Você foi chamado para pregar o Evangelho e orar pelos enfermos na forma apostólica. Porque você sempre espera por mim para movê-lo? Onde está a sua recompensa? Como Moisés, você está correndo o perigo de perder o sentimento pelo meu povo e esquecer o trabalho que eu te chamei para fazer. 1 milha passou em silêncio. Começou a nevar. Bill ligou os limpadores de para-brisas. Ele chamou: Billy. Nenhuma resposta. Levantando a voz, ele chamou de novo: Billy. Sonolento, Bilbo disse: o que o senhor quer? Você estava conversando comigo alguns minutos atrás? Não. Por quê? Alguém estava conversando comigo. Eu pensei que fosse você. Bilbo olhou para ele de maneira engraçada e então fechou os olhos novamente. Outra milha passou em silêncio, enquanto Bill refletia quão próximo ele tinha chegado de se esquivar de seu posto de dever. Nunca mais ele perguntou: Senhor, o que isto significa? Volte para o seu ministério, a voz disse. Quando te chamei no começo, eu não te disse para fazer a obra de um evangelista? Eu te disse, como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, assim você é enviado com uma mensagem para precursar a sua segunda vinda. João foi mais que um profeta, ele foi também um mensageiro do meu pacto. A mente de Bill sufocou com tantos pensamentos. Enquanto os campos e cercas passavam rapidamente, ele gradualmente passou a entender o significado. Como Moisés poderia alcançar o povo de Deus enquanto permanecesse isolado no deserto? Ele não poderia. Moisés teve que ir ao Egito para fazer a obra de Deus. Bill se deu conta que ele também não poderia executar a obra de Deus se ele mudasse para o deserto. Novamente, ele pensou a respeito da visão que ele viu no dia em que ele colocou a pedra fundamental no tabernáculo Brana. Deus lhe mostrou um pomar com 2 fileiras de árvores, representando a visão unicista e trinitariana.
na divindade. Bill ficou entre esses dois extremos. Quebrou um galho de árvore em cada fileira e plantou esses galhos perto da cruz. Instantaneamente, esses ramos cresceram tão alto que desapareceram no céu e choveu sobre ele uma abundância de frutos. Então Deus lhe mostrou, 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 5, ordenando-lhe a fazer a obra de um evangelista. O mesmo texto escriturístico advertiu: virá o tempo quando eles não suportarão a sã doutrina. Bill não pôde ver no momento como esta porção da Escritura se aplicava a ele. Deus estava lhe dizendo: faça prova de seu ministério. Ele precisava ir adiante, continuar pregando e continuar ensinando. Alguém em algum lugar iria ouvi-lo e crer no Evangelho. Assim que ele chegou a essa conclusão, aquela voz disse: eis que eu te darei um sinal eterno. Olhe em direção oeste. Billy olhou pela janela à sua direita para uma cadeia de montanhas que dominava o lado oeste da rodovia. Eu não vejo nenhum sinal eterno ali. Seu nome está escrito por toda ela. A gabine da picape parecia excessivamente quente. Bill notou que suas mãos estavam suando. Ele diminuiu a velocidade e tentou examinar cuidadosamente os picos. Billy Paul despertou o suficiente para perguntar: o que o senhor está fazendo? Alguma coisa está acontecendo, Billy. Eu sei qual foi o meu erro e como eu quase falhei com Deus. De repente, a estrada e as montanhas estavam superlotadas por milhares de pessoas. Alguns cegos, alguns aleijados, alguns enfermos ou em outras formas de necessidade. No fundo, Bill podia ouvir uma voz cantando perfeito: imundo, imundo! O leproso clamou em tormento, o surdo, o mudo à beira da incapacidade. A febre arde, doenças agarram suas vítimas. Então Jesus chegou e expulsou todos os temores. Quando Jesus vem, o poder do tentador é vencido. Quando Jesus vem, lágrimas são enxugadas. Ele tira a tristeza e enche a vida de glória, porque tudo muda quando Jesus vem para ficar. Assim que a visão se desvaneceu, Bill foi para o lado da estrada e parou. Baixando o vidro de sua janela, observou bem o grupo de montanhas a oeste. Havia 2 pequenos picos, depois um pico maior, depois um menor, ainda um outro maior e depois um último pico pequeno, de onde uma grande montanha se elevava a encontrar as nuvens. Bill disse: Senhor, eu não entendo o que isto significa. Quantos picos existem lá? 7. Quantas letras existem em seu nome? William Marion Branagh. Todos 3 nomes têm 7 letras. Observe como 3 daqueles picos se erguem mais alto que o restante. Eles representam a primeira, segunda e terceira puxada de seu ministério. Se alguma vez você duvidar novamente de sua chamada, volte a este lugar e se lembre do que eu tenho dito. Flocos de neves caíam pela janela, derretendo assim que caíam. Os olhos de Bill pararam no pico mais alto. Bill Paul se sentou e esfregou os olhos. Ele disse: Papai, olhe para o leste. Virando a cabeça para o leste, Bill viu um depósito de lixo fumegando perto da rodovia, mandando para cima uma nuvem cinza de fumaça que logo se misturou com as nuvens cinzas mais escuras acima. Ele estremeceu por dentro, pensando em quão perto ele esteve de cometer um terrível engano.
Durante sua estada em Tucson, William Branham, de quando em quando, frequentou a Igreja Assembleia de Deus Central na Avenida Northstone, 2555, onde o reverendo Spencer Wedder era o pastor. Ocasionalmente, Billy Meda pegava Jenny e Marianne Norman e os levava à igreja. Numa manhã de domingo, no mês de maio, Billy e Meda chegaram cedo na casa dos Norman e então Jenny os convidou para entrar um pouco antes de saírem para a igreja. Billy se sentou em um sofá na sala. Jenny se sentou numa cadeira igual. Entre eles, em cima da mesa, estava a revista Life de 17 de maio de 1963, com a foto do governador de Nova York, Nelson Rockefeller, na capa, sorrindo para sua nova esposa, todo feliz. Jenny pegou a revista, abriu na terceira página e deslizou o dedo até chegar ao lugar onde dizia: Vista estranha nas alturas. Fotografias assombrosas de um arco-íris noturno e uma nuvem em forma de círculo grande demais para ser verdade. Página 111. Passando as folhas da revista até a página 111, ele fez uma breve pausa para olhar a fotografia colorida de um arco-íris tirado à noite no Havaí. O texto descritivo dizia que aqueles arco-íris feitos pela lua quase não são vistos, muito menos fotografados, porque eles requerem uma condição atmosférica para formá-los. O título dizia Arco-íris Noturno. Passando desta foto para a página 112, Jenny leu o próximo título: E um mistério de uma nuvem alta em forma de círculo. Esta página continha 4 fotos de uma única nuvem, tiradas de diferentes localidades no estado do Arizona. 3 pequenas fotografias em preto e branco foram empilhadas no canto inferior direito. Uma 4ª foto tomava conta do resto da página. Esta foto grande e colorida mostrava um facho de linhas de uma nuvem tão brilhante que parecia fosforescente naquele céu azul escuro. O artigo chamou isto de um círculo, mas o escritor usou esta palavra de um modo vago, para indicar que havia uma grande extensão de céu visível no meio da nuvem. Se a nuvem tivesse começado como um círculo, ela teria agora alongado para uma forma mais angular. A nuvem flutuava sobre uma área desértica. Nenhuma outra nuvem era visível nas fotografias. Passando esta foto para Bill, Jenny perguntou: Você já viu algo assim? Bill observou a foto por um momento antes de responder. Acho que você notou que ela tem uma forma de pirâmide. Silenciosamente, Bill leu o artigo abaixo da foto. Pairando como um gigantesco círculo de fumaça, uma enorme nuvem apareceu no pôr do sol sobre Flagstaff, Arizona, em 28 de fevereiro, e permanece um mistério para a ciência. Observadores ficaram impressionados com a forma estranha da nuvem e com o tamanho enorme. Tiraram fotos como estas 4 em momentos diferentes e de várias localizações espalhadas pelo estado. O Dr. James McDonald, um meteorologista do Instituto de Física Atmosférica de Tucson, tem coletado as fotos. Usando-as como base para cálculo trigonométrico, ele fez uma descoberta surpreendente, que a nuvem estava pelo menos 41 quilômetros de altura e tinha 48 quilômetros de comprimento, muito alto e grande demais. Ele diz: do que uma nuvem deve ser. O círculo estava alto demais para ter sido feito por um avião
e tanto quanto o Dr. MacDonald pôde precisar, não havia nenhum foguete, aviões ou bombas sendo testadas nas imediações naquele dia. Ele espera que alguém mais possa lhe emprestar fotos que tiverem, porque ele gostaria de obter mais pistas sobre essa nuvem, a 41 quilômetros acima. Não existe umidade naquela altura para formar uma nuvem. Fechando a revista, ele perguntou: irmão Jenny, posso ficar com isso? Claro, irmão Bill, pode pegar e levar para você. Mais tarde, naquela semana, Bill ficou em sua casa e abriu a revista Life na página 112, observando as fotos de uma nuvem estranha que estava alta demais para ser formada por vapor de água. A página tinha 4 fotos do mesmo objeto, tiradas de cidades muito distantes umas das outras. Uma coluna estreita do lado direito da página continha 3 fotos em preto e branco, mostrando a nuvem fotografada em Prescott, Phoenix e Winslow, Arizona, entre 6 horas e 6:30 da tarde. No lado esquerdo, preenchendo 2/3 da página, estava uma foto colorida da mesma nuvem misteriosa, tirada de algum lugar próximo de Flagstaff, Arizona. Todas as 4 fotos mostravam sua característica circular, isto é, uma circunferência branca como que de penas, envolvendo o céu azul no seu centro, embora certamente não fosse redonda. O ângulo de Winslow fez a nuvem parecer alongada, mas as outras 3 fotografias mostraram nitidamente que ela tinha aparência triangular. Aquela nuvem estava sendo mistério para outros, mas Bill sabia exatamente o que era. Ele estava olhando para as 4 fotografias de uma constelação de 7 anjos. Estes eram os mesmos anjos que vieram a ele próximo ao pico do pôr do sol em 8 de março, porque depois deles terem lhe falado que os 7 selos seriam abertos, ele os observou se elevando na estratosfera e formando uma nuvem que parecia com esta mostrada na revista Life. Ele leu o parágrafo explicativo outra vez. Dizia que esta nuvem foi fotografada em 28 de fevereiro, que foi 8 dias antes dele ter visto a mesma coisa, próximo ao pico Sunset. Aquilo era escriturístico, porque Deus sempre prefigura suas maiores obras no céu antes de fazê-las na terra. A localização da nuvem também parecia significativa, porque apareceu a oeste do pico pôr do sol, e ele tinha visto os anjos descendo do céu ocidental. Mas havia algo mais sobre a foto grande e colorida dessa nuvem que chamou sua atenção, alguma coisa sinérgica que a princípio ele não conseguiu identificar. Então ele ouviu aquela voz sobrenatural familiar dizer: "Vire-a direito." Eu pensei que estivesse olhando do lado certo, Bill meditou. Ele estava segurando a revista na vertical, no modo normal. Talvez aquela voz tenha dito: "Vire para a direita." Quando ele girou a revista 1/4 de volta no sentido horário, ele ficou surpreso ao ver que a nuvem se tornou a silhueta do rosto de Cristo, olhando para a terra embaixo. A sombra do céu dentro do círculo mostrava uma tênue impressão de um rosto. Ele tirou os olhos desta foto na revista Life para olhar o quadro de Jesus que estava pendurado na parede, que era Cristo aos 33 anos, pintado por Erich Hoffmann. Ele sempre guardava uma cópia deste quadro peculiar em sua casa, para lembrá-lo da visão de Jesus que ele teve em 1933. A pintura de Hoffmann, de Cristo aos 33 anos, parecia mais com Jesus do que qualquer outra pintura que ele já tinha visto. Agora aqui estava aquele mesmo rosto de Cristo
pintado por 7 anjos no céu em cima no Arizona, fotografado e impresso na revista Life para o mundo inteiro ver. Bem depois disto, ele falou sobre esta foto durante um sermão que ele pregou em Shreveport, Louisiana. Ele disse: observe como Jesus Cristo está usando uma peruca branca de anjos para mostrar que minha mensagem mostrando que ele é Deus e a verdade. Ele é o juiz supremo do universo, supremo juiz do céu e da terra. Ele é Deus e nada mais senão Deus. Ele é Deus expressado em forma humana, chamado o Filho de Deus, sendo que o Filho era a máscara. Nossa mensagem é exatamente correta, identificada pelas Escrituras, identificada nos cultos, identificada por sua presença, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, aqueles 7 selos são verdadeiros, irmãos. Você pode discordar deles, mas sente-se e examine cuidadosamente com um coração e mente aberta e deixe o Espírito Santo te guiar. Depois que seus filhos saíram da escola em junho, William Branham levou sua família de volta para Jeffersonville para o verão. Sua esposa e os filhos estavam com muita saudade do antigo lar e de seus amigos. No domingo 23 de junho de 1963, Bill pregou, parado na brecha, no Tabernáculo Branham, explicando como Deus o impediu de abandonar seu ministério. Ele disse à sua congregação: estou retornando ao campo, vou obedecer a Deus até que a morte me liberte. Deixe-me inserir isto. Eu quero ver Jesus manifestado sem nenhuma falha, e isto tem acontecido através de meu ministério de discernimento. Mas que seja conhecido da igreja aqui e da igreja futura. Se Deus impulsiona um homem por um canal e ele não se move até que Deus lhe diz, não há nenhuma fé conectada a ele. Era Deus impulsionando o homem para certa coisa. Isto tem levado meu ministério a um lugar onde ninguém pode dizer uma palavra contra. Doravante, eu devo prosseguir pela fé. Eu vou orar e escolher o melhor que puder, e então ir fazer aquilo. Nós sabemos que os seres humanos podem cometer erros, mas Deus não pode cometer nenhum erro. Talvez seja este o grande tempo que vem que temos esperado. Talvez isto por si mesmo fará acontecer aquela tremenda vitória no amor divino. Eu sei que é necessário o amor de Deus se derramar na linha de frente para poder parar na brecha pelo povo. Na semana seguinte, ele pregou 4 vezes em reunião de campanha pentecostal em Hot Springs, Arkansas. Na sexta-feira à noite, na reunião de campanha, ele ensinou novamente sobre o assunto de Mateus 12:42, onde Jesus disse: um maior que Salomão está aqui. Este sermão colocou Salomão em sua mente. No sábado pela manhã, enquanto viajava para Jeffersonville, Bill continuou a pensar sobre aquele antigo governador de Israel, o rei Salomão, com muitas esposas e seu reino pacífico, tipificava o reinado de Jesus Cristo durante o milênio final. Espiritualmente falando, Jesus teria muitas esposas, os genuínos crentes de todas as eras. Os pensamentos de Bill voltaram ao primeiro casamento no livro de Gênesis. Em seguida, caminhando através da Bíblia, até que Deus lhe revelou coisas sobre casamento e divórcio que o surpreenderam. Mesmo depois de ter voltado para sua casa pastoral em Jeffersonville, ele não conseguiu tirar este assunto de sua mente. Ele ficava acordado até tarde da noite pensando nisto, imaginando como a verdade afetaria seus amigos e seguidores.
O Espírito Santo parecia lhe dizer: pregue sobre casamento e divórcio, grave seu sermão e deixe isso quieto. No entanto, quando o sol se levantou no domingo de manhã, em 30 de junho de 1963, Billy ainda não estava pronto para pregar sobre o assunto. Ao invés disto, naquela manhã ele pregou um sermão que ele intitulou de O Terceiro Êxodo. O texto dele foi tirado de Êxodo, capítulo 3, verso 1 ao 12, onde a coluna de fogo encontrou Moisés na sarça ardente. Ele disse para retornar ao Egito e libertar os israelitas da escravidão. Quando Moisés disse que não poderia fazer aquilo, Deus lhe deu um sinal. Bill leu: e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus deste monte. Bill fez uma pausa, surpreso, não percebendo até aquele momento que Deus deu a Moisés uma montanha como um sinal eterno, do mesmo modo como Deus tinha lhe dado 7 picos de montanha como um sinal eterno. Recuperando a compostura, ele continuou seu sermão. A palavra êxodo significa uma saída, uma partida ou emigração, normalmente de um grande número de pessoas. Historicamente, muitos grupos têm emigrado. Bill falou sobre os 3 grandes êxodos quando Deus, em forma de coluna de fogo, desceu para chamar um povo para fora da escuridão e guiá-lo à liberdade. O primeiro, é claro, foi um êxodo natural. Aconteceu quando Moisés tirou os israelitas da escravidão do Egito para a liberdade na terra de Canaã. Durante este primeiro êxodo, Moisés, um profeta chamado por Deus, foi guiado por um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo para que o povo não se enganasse sobre quem estava realmente lhes conduzindo. Eles começaram seu êxodo, matando cordeiros e passando sangue nos umbrais das portas, como sinal de que eles creram que Deus os protegeria do anjo da morte, que estava passando naquela noite pela terra do Egito e matando todo o primogênito. Bill enfatizou que o único lugar onde Deus encontrará um homem ou uma mulher é sob o sangue derramado de um cordeiro. Foi daquela maneira no Éden depois da queda, e isto nunca mudou. O único lugar onde Deus encontrou alguém nos dias do Israel antigo foi sob o sangue de um cordeiro sacrificial. Mas aquele foi somente um tipo natural de algo espiritual que estava vindo. Jesus Cristo cumpriu aquele tipo. Hoje, o único lugar que Deus encontra alguém é não em denominações, igrejismo ou intelectualismo, mas sob o sangue sacrificial do Cordeiro de Deus. Todo crente tem vida eterna somente sob o sangue expiatório de Jesus Cristo. Ali é onde os crentes podem ter companheirismo. O segundo êxodo foi espiritual. Jesus, o Deus profeta, chamou o povo para fora de um sistema religioso que os judeus haviam desenvolvido em torno dos mandamentos de Moisés. Jesus chamou o cansado para entrar no seu descanso. Ele é a terra prometida para o crente. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus sabia que ele veio de Deus e voltaria para Deus. Após a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, um homem chamado Saulo de Tarso estava viajando para Damasco quando viu a mesma coluna de fogo que apareceu a Moisés. Por ter sido treinado nas escrituras hebraicas, ele disse: Senhor, quem és tu? A coluna de fogo respondeu: eu sou Jesus. O segundo êxodo começou da mesma forma que o primeiro êxodo.
Este segundo êxodo começou com o aparecimento da coluna de fogo, como Deus usou Moisés para guiar o primeiro êxodo. Ele usou o apóstolo Paulo para guiar o segundo êxodo. Bill disse: Deus prometeu que haveria um terceiro êxodo nos últimos dias. Por comprovação científica e pelas obras e testemunhos do Espírito, nós vemos isto hoje, a grande coluna de fogo movendo-se entre nós com sinais e maravilhas de Jesus Cristo ressuscitado, chamando as pessoas do denominacionalismo para a presença de Jesus Cristo, para irem a uma terra melhor e viverem. Amigos, eu sou apenas seu irmão. Não creia nisto só porque eu estou dizendo. Creia porque Deus tem provado isto para você. A mesma coluna de fogo que ele usou para os 2 êxodos, ele trouxe para o meio de vocês hoje e provou cientificamente. Como vocês sabem, a revista Life mostrou uma foto disto no mês passado. Naquela noite ele pregou: é sua vida digna do Evangelho? Ele mostrou como a dignidade não vem do que você faz, ela vem da fé que você tem no que Jesus Cristo fez por você. Num sermão anterior, ele disse: se houver alguma coisa que eu tenha que fazer, Jesus Cristo morreu em vão. Pela graça eu sou salvo. Significando, é claro, a graça que vem através da fé em Cristo.